Pode escrever o que eu estou te falando. Não vai acontecer da vinda de Jesus antes dos americanos deixarem de ser a nação hegemônica do mundo. As pessoas falam, pastor, você acha que nós somos a geração do fim? Eu creio. Isso é um dos temas que eu queria falar. Eu queria aproveitar esse gancho, Vilela, porque um dos sinais que nós estamos no tempo do fim é exatamente o fato de que Jesus disse que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Eu sempre tive uma interrogação. Falei, como é que isso é possível? Como é que nunca vai ter missionário suficiente para ir para o mundo? E hoje, quando nós estamos aqui, falando para milhares de pessoas, essa palavra que está aqui, ela vai continuar repercutindo no mundo inteiro. Você sabe que eu tive na Europa, depois de Israel. Eu cheguei lá, muita gente falou comigo na Itália. Eu te conheci no podcast do Vilela. Poxa, uau, você não tem ideia de quanta gente falou isso para mim. Então, assim, hoje, esse é um sinal do fim, porque hoje nós estamos chegando no mundo inteiro, nos 4 continentes. Então, eu creio que nós estamos muito mais próximos. Verdade. As pessoas falam, pastor, você acha que nós somos a geração do fim? Eu creio. Isso é um dos temas que eu queria falar. Porque é um dos sinais. Você sabe que certa vez Jesus estava respondendo para os discípulos qual seria o sinal da vinda dele. Ele falou, olha, vocês observam a figueira. Quando a figueira está florescendo, está próximo o verão. O verão. Tá. Bom, por quê? Porque uma árvore, ela floresce na primavera. Primavera vem antes do verão. E Jesus falou, quando vocês veem a figueira florescendo, está próximo o verão. Aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu venha. Agora, detalhe, a figueira é o principal símbolo de Israel. De Israel, né? O que é o florescimento de Israel? Na minha opinião, não é só 48, não é um evento só, se tornou... Mas a partir de 1967, Concordo. quando Jerusalém voltou a mão para a mão do povo judeu. Então, ali, para mim, começou a última geração. Então, eu creio que nós estamos na geração que vai ver Jesus voltar. Né? Do verão, que é a volta dele. Ele disse, quando vocês virem a figueira florescer, não passará essa geração antes que eu venha. Então, eu creio que nós estamos mais próximos do que podemos imaginar. As pessoas perguntam, quantos anos? 10, 20, 30? Pode ser. Por quê? Porque estas coisas que precisam estar prontas têm que acontecer. Então, você ainda vê muitos focos de resistência. Por exemplo, os Estados Unidos, pode escrever o que eu estou te falando, não vai acontecer da vinda de Jesus antes dos americanos deixarem de ser a nação hegemônica do mundo. Que essa ordem tem que passar, né? Essa nova ordem, ela não é uma ordem que, embora a OTAN, embora as nações da Europa, do ponto de vista comercial, ainda dependam dos Estados Unidos, mas o que os Estados Unidos representam é tudo contrário à Europa. E quando você vai para a Europa, ninguém mais fala de Deus. Nos Estados Unidos, ainda que tenha muita gente apostatando, ainda tem muita gente invocando a Deus. Ainda tem muita gente, sabe, orando. Então, eu creio que nós vamos ver o Império Americano cair. Outro dia assisti um podcast, não me lembro o nome, de um escritor falando ascensão e queda dos Estados Unidos. Eu achei muito legal, tem até o nome de um livro que eu comprei, não li ainda, porque fala exatamente isso. Legal, então, eu creio que nós vamos ver a queda dos Estados Unidos, o fortalecimento dessas etnias em torno da ONU, em torno desse acordo com as nações árabes, e estamos nessa direção. Tem um historiador, o Eric Hobsbawm, que ele fala exatamente nessa linha, sem nenhum viés bíblico. Ele fala, o século XIX será da Europa. Foi. O século XX dos Estados Unidos. E o século XXI será da China. Ou seja, ele está falando de um outro país que representa esse desafio da ordem, que quebra essa hegemonia, né? Então não tem como derrubar esses pilares da civilização ocidental sem realmente derrubar esse cabeça. Ó, vou dar um exemplo aqui que é secular. Negócio de secular e cristão, para mim... sacro, né? Sacro, para mim não cola muito não, tá? Mas enfim, só para fazer distinção. Um clipe, ele é para quem gosta de música de rock mais pesada e tal, eu não curto tanto, mas como músico acabo ouvindo. Mas eu fiz uma análise no canal sobre um clipe do Iron Maiden, que é Writing on the Wall.
escrito na parede, que ele pega a festa de Belsazar, né, no livro de Daniel, e ele mostra exatamente a passagem dessa ordem, como os globalistas fizeram a China e outros impérios e sistemas mais totalitários para derrubar essa ordem e para surgir uma nova ordem no final. Qual que é a figura mais importante na China? Qual é o animal que representa a China? O dragão. E quem que é o dragão? É o próprio caído. A simbologia, né? A simbologia, pode ser né? que represente uma hegemonia que parte dali. Assistam depois esse clipe lá, né? Esse clipe lá, Writing on the Wall, mais ou menos isso aí. E um detalhe, por exemplo, a Bíblia fala que virá um exército do leste de Israel de 200 milhões de soldados. Num tempo que o mundo não tinha 200 milhões de pessoas. Exato. Então, assim, tá tudo acontecendo, meu amigo. Tá chegando.